santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. Amém. Continuando então o estudo da nossa lição, a mordomia da alma e do espírito é o que nós vamos estudar hoje. No domingo passado, nós falamos da mordomia do corpo. Nós aprendemos como utilizar para coisas boas os pecados contra o corpo. Nós citamos os versículos bíblicos, enfim. Mas dessa vez a gente vai fechar essa dicotomia, estudando a alma e o espírito. Nosso texto Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 23. Verdade prática: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica está em Gálatas 5, versículos 16 ao 22 e o 25. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês podem continuar, ok? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensão e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. O objetivo da nossa lição é conscientizar que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vida do Senhor. Então nós temos 3 tópicos para estudar. O primeiro, conceituando alma e espírito. Segundo, a mordomia da alma, o homem interior. E terceiro, a mordomia do espírito. Então vamos lá. Vocês lembram que nós apresentamos na aula passada as 3 partes do ser humano, como é constituído? Então quais são? Alma, corpo e espírito, né? Que nós chamamos de tricotomia, do jeito que está ali. O espírito é o homem interior, é o conhecimento de Deus e a comunhão com Ele, é nossa comunicação com Deus, é o nosso espírito humano com o Espírito de Deus. Esse é o que trabalha a nossa comunhão com Deus. Depois, a alma é o homem emotivo, conhecimento de si mesmo, né? Todos nós conhecemos a nós mesmos, pelo menos esperamos isso. Mas tem coisas que nós fazemos que nós nem sabemos por quê. Às vezes é falta de conhecer a nós mesmos. Um determinado comportamento, com uma pessoa, em determinada situação. Então, isso aí já é a nossa alma. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Ninguém conhece o outro mais do que ele mesmo. E o corpo
os nossos sentidos, que nós temos contato com esse mundo, que passamos a conhecer o nosso mundo através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, certo? Do olfato, enfim, através dos nossos sentidos conhecemos o mundo onde vivemos, ok? A preocupação da sociedade hoje é cuidar do corpo mais do que o espírito e do que a alma. Vocês concordam? Que hoje tem uma super preocupação de cuidar do corpo? Tem gente que vive nas academias malhando o corpo, correndo, praticando exercício para tonificar os músculos. Isso é bom, mas esquecem também que o nosso espírito, que a nossa alma precisa ser trabalhada, certo? Infelizmente a sociedade está muito apegada às coisas materiais. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Quem achar, ok? Podem ler. 4:9. Sim. O que também aprendeste e recebeste, e vistes em mim, isto fazei. O Deus de paz será convosco. O 9. Achou? Já leu. Não, leu só o primeiro versículo. Deixa eu vou ler então. Filipenses 4, 8 e 9. Está ali o 9, na verdade. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Bom, esse é um versículo que ele diz como que nós podemos desenvolver a saúde da mente e a nossa vida espiritual. E o apóstolo, ele cita, né, tudo que é bom, nisso pensai, né? Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, pensai nisso. Então aí o apóstolo está dirigindo aqui, os cristãos para, olha, tudo que é coisa boa que você pode alimentar bem o seu espiritual, a sua mente, por favor, pensa e elimina aquilo que é fracasso, que pode trazer comportamentos ruins, mal, violentos, enfim, né? Isso a gente tem que rejeitar. Mesmo porque tudo procede, mais adiante a gente vai ver, tudo procede do nosso espírito, a fonte de todas as coisas, né? Dos nossos atos, das nossas ações. Tudo se inicia no espírito, e aí a mente passa pela alma e o corpo exprime, né? Mas vamos lá. Então, assim como a gente precisa malhar o nosso corpo, porque tudo atrofia, os músculos atrofiam. Se você não tem prática de caminhar, você vai enferrujar, vai fazer uma diferença quando você precisar realmente correr. Seu coração não vai aguentar, porque ele não é resistente, ele não foi trabalhado, né? Então, tudo que você não trabalha nesse corpo material, ele vai atrofiar, até a visão. Se você manter aí um mês com os olhos fechados, tampados, quando voltar, vai ter uma certa dificuldade, né? Até ele voltar a trabalhar normalmente. Então, as coisas que não são utilizadas atrofiam. Você tem que trabalhar, tonificar. Assim também é o seu espiritual. Se você não trabalhar o seu espiritual, e tem alguns versículos que citam, né? Que a gente trabalha com jejum e oração, o espiritual, principalmente, com a leitura da palavra de Deus. Se você não trabalhar o seu espiritual, o que você ganha com isso é distanciamento de Deus. Você vai dar mais lugar àquilo que a sua carne quer fazer, né? Aquele que você alimenta mais, tem aquela historinha, né? O que você alimenta mais, seu espiritual ou seu material? É esse que vai te dominar, ok? Então, assim também devemos trabalhar, malhar o nosso espiritual,
a nossa saúde mental. Então vamos lá. Temos algumas condições para sermos mordomo da nossa alma e do nosso espírito. Primeiro, o que ele coloca aí? Primeiro, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse mundo espiritual, o que trabalha é a fé, né? Porque é a fé que nos impulsiona a buscar mais o Senhor, é a fé que nos impulsiona a trabalhar para o Senhor, porque você crê em algo, você crê, tem conceitos espirituais e você vai defender. É a defesa da fé, né? Então, primeiro, para a gente trabalhar o espiritual, a gente tem que ter fé, que existe um mundo espiritual, que há uma batalha espiritual, há uma batalha do espírito com a carne. E essa batalha você tem que se fortalecer todos os dias para vencer, ok? Então, depois ele fala, segunda condição, entrega incondicional a Jesus. Entrega incondicional é uma coisa que nós falamos na aula passada, o quanto é difícil. Porque para você se entregar totalmente, o que é necessário? Renúncia. Isso aí. Você tem que renunciar a muitas coisas que você gostaria de fazer, mas está incoerente com as coisas do espírito, com o seu espiritual, que não fortaleceria, né? Então você tem que ter uma entrega incondicional ao Senhor. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, né? Você tem que ser servo, está subordinado a Ele, ao que lhe agrada, ao que Ele requer em relação ao nosso comportamento, ok? Então, muita coisa aí a gente renuncia. E por último, o que ele coloca? A outra condição, ação poderosa do Espírito Santo na nossa mente, pensamento e maneira de viver. A questão de você ser uma nova criatura. Aquela questão, aceita Cristo, mas continua na mesmice, você não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, quem te convence do pecado, quem te santifica, né? Te incentiva, trabalha na sua vida para você procurar a santificação, é o Espírito Santo. Então, quais são as 3 condições para você exercer a mordomia da sua alma e do seu espírito? Primeiro, a fé. Segundo, a entrega incondicional, lembra? A renúncia, você se entregar totalmente a Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, é Ele que vai tomar a direção da sua vida. E terceiro, deixar o Espírito Santo trabalhar, ok? Ok, então vamos lá. Então nessa lição nós veremos sobre a alma e o espírito, como são constituídos, como preservá-los e como exercer a mordomia desses dois, ok? Opa, hoje tá bom, hein? Que bom vê-los. Bom, então vamos primeiro conceituando alma e espírito. O significado da alma. Aí ele coloca alguns significados até em hebraico e grego, mas simplificando, a gente pode dizer então que a alma tem sentido de vida. Está ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Vamos lá. Então quer dizer, a alma é só neste mundo que a teremos, ok? Depois, não é alma, nós teremos um espírito, né? Então vamos lá. Se alguém tem alguma observação, por favor, tá? A alma é a base das experiências conscientes, equivalendo à própria vida, à personalidade ou à pessoa. Por isso que muitos falam, quem quer uma alma para aceitar Jesus, né? Quer dizer, uma pessoa para aceitar, é uma pessoa consciente, uma pessoa racional, né? Que tem a sua vontade,
tem a sua maneira de pensar, enfim, é uma pessoa com personalidade, ok? Em Levítico 17:10, vamos ler algumas referências, versículo 10. Tem algumas referências na Bíblia sobre alma, aí a gente vai ver o significado de alma nesses versículos. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, e comer algum sangue contra aquela alma, e comer sangue, eu porei a minha face e eu estiparei do seu povo. Nesse versículo está falando de alma, e essa alma se trata de uma pessoa, certo? Concordo? Comer algum sangue contra aquela alma, que é comer sangue, ou a porei na minha face. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face, estiparei do meu povo. Aí está falando, Deus está colocando a questão do sangue, né? Que o sangue representa a alma. O sangue circula todo o corpo, é o que mantém um animal, uma pessoa viva, né? Então, se Deus sempre colocou, não se contamine com sangue, como se você estivesse tomando a alma da pessoa, né? Então, por isso que hoje a gente também evita tomar sangue, comer alguma coisa, né, que contém sangue, porque o sangue é o que dá vida à pessoa ou ao animal. Então, aí está se referindo, nesse caso aí, Deus pedia para retirar o sangue do animal antes de comer a carne, enfim, né, não se contaminar. Então, ao animal. O versículo 11, mais adiante, pode ler o Jordão, por favor. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Nesse versículo falou tanto da alma do animal, que é o sangue, que não pode se contaminar com ele, quanto também para fazer expiação pela vossa alma, quer dizer, pela vossa vida, né? Aí a gente está se referindo à pessoa. Então são algumas referências de alma, tem muitas outras, mas são algumas que estão na Bíblia, ok? Agora, do ponto de vista teológico, o que o comentarista coloca? O que seria a alma do ponto de vista teológico, da teologia, né? Sede das emoções e sentimentos. Jesus, na angústia, lá em Mateus 14:34, que já está escrito na lição, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Né? Logo, naquele momento que estava chegando a hora dele ser crucificado, ele exprimiu esse sentimento: a minha alma está triste até a morte. Quer dizer, a nossa alma é onde você sente as emoções, seja a dor, a tristeza, a alegria, né? O amor, é a sua alma que exprime, ok? E nós devemos exercer a mordomia da nossa alma, é o que nós vamos ver mais adiante. Agora, mais uma, os judeus denominavam a alma como sendo a sede da percepção, do desejo e do prazer, do desfrutamento das emoções e dos sentimentos. Então, os judeus também têm esse conceito como o centro, né, a sede das emoções, dos sentimentos, de onde você vem os desejos, né? Então, é a alma. Também diferenciado, o corpo, nós já estudamos, é a parte exterior do homem, né? O que você pode ver. O corpo, através do corpo, você exprime o que se passa na sua alma, os seus sentimentos. Então, o corpo é para expressão do que está na sua alma. Certo? Então, vamos lá. O tópico 2 vai falar da origem da alma. Aí ele começa, olha, ele demonstra a alma e o espírito estão unidos. Da vez passada, nós colocamos até 3 círculos, né? O espírito, a alma e o corpo. E a alma era bem
no encontro do espírito com o corpo. A alma interligando aí o espírito com o corpo. Então quer dizer, o espírito é aquela parte que nós comunicamos com Deus. O nosso espírito se comunica com Deus, ok? O nosso espírito, ele traz uma harmonia entre os irmãos. Essa comunhão entre os irmãos, essa comunhão com o Pai, é o que nos liga intimamente com o Pai. A nossa alma, ela já exprime o que vem do nosso espírito. Se o nosso espírito está ligado a Deus, se o nosso espírito tem o Espírito Santo ali para direcionar, a sua alma vai exprimir coisas boas, vai ter sentimentos bons, vai ter desejos bons, né? A sua alma vai refletir coisas boas. E o seu corpo é a ação e a reação do que se passa na sua alma, ok? O seu corpo vai refletir, vai tomar a ação do que está passando pela sua alma. Então, quer dizer, o espírito, ele influencia a alma, ele traz os sentimentos, ele traz a vontade, e o corpo exprime o que está na alma, ok? E ele citou Hebreus 4:2, que fala que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que entra nas medulas e juntas e na alma, né, na mais profundeza da alma. O comentarista, ele coloca que quem pode fazer essa separação da alma e do espírito é só a palavra, ou melhor, quem pode penetrar a alma é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, você estando sozinho, você lendo, ela não te toca, né? Muita gente, às vezes, lê algo tão profundo, porque a Bíblia é o único livro que nós temos o autor presente. Vocês concordam? O Espírito Santo, o tempo todo presente, te orientando. O próprio autor ali te dando o devido direcionamento. Então ela toca, ela transforma, né? Ela muda as pessoas. Então quando você lê a palavra de Deus, com certeza dali vai sair algo que, poxa, eu preciso melhorar, eu preciso deixar de fazer isso, o que eu estou fazendo não está agradando o Senhor. Então, quando você lê, realmente ela transforma. Então, ela toca a sua alma, ela muda os seus sentimentos, ela traz coisas boas para a sua alma, ok? Então, é o que o comentarista coloca. A única que pode realmente penetrar na sua alma é a palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. De que, como e quando tem origem a alma do homem? Vamos lá. Vocês sabem que durante toda a nossa vida sempre surgem teorias. Eu acho que é isso, eu acho que é desse jeito. E aí a gente já viu teoria do evolucionismo, teoria do criacionismo. E a gente vai ver algumas teorias que defendem a origem da alma, ok? Agora, assim mesmo, tem as heresias por aí em relação à palavra de Deus, né? Se você não ler a palavra, você vai cair nas armadilhas que as pessoas colocam por aí, ok? Tantas seitas que aparecem, cada um mostrando uma opinião em relação à vida após essa vida, como que vai ser o céu. Mas se você não ir buscar na palavra de Deus, é uma heresia que vai penetrar. Então a gente tem que tomar cuidado. A nossa lição está trazendo 3 teorias que vem falar da origem, né, da alma, enfim. Mas vamos lá. A primeira teoria que é demonstrada é a pré-existência. O que é a pré-existência? Diz o seguinte: as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado, que a gente trata, isso aí a gente ouve bastante, é sobre reencarnação, ok? E qual o objetivo dessa teoria? Levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos nas existências anteriores. Então quer dizer o quê? Se você foi uma pessoa má, teve um comportamento ruim, quando você passar dessa para outra, seu espírito vai ficar à espera de quando algum corpo
né, ser criado, for Encarnado. concebido, esse espírito vai reencarnar. Reencarnação. Eles falam que Cristo foi reencarnado. Vocês concordam? Se você ler o Novo Testamento no original, você vai ver encarnado, não reencarnado. Encarnado quer dizer, uma vez o próprio Deus deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória e veio como homem, e o Espírito Santo encarnou o Espírito de Deus ali na mulher, para que nascessem como homem, ok? Então isso é encarnação. Não quer dizer que Jesus veio várias vezes reencarnando para se purificar, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Não. Tá? O Espiritismo prega isso. Mas não foi reencarnação. Foi uma encarnação e nunca mais aconteceu. Ok? Então, a reencarnação, ela diz o seguinte: se você foi mal nessa vida, você vai vir numa pobreza ou numa situação ruim para você sofrer e pagar pelos seus pecados. Mentira, né? Não é assim que funciona. Então, vamos lá. Romanos 5,17, quem achar pode ler? Outra pessoa abre Eclesiastes 7,20. Uma outra pessoa abre na primeira carta de João 1,7. E a outra em Provérbios 28,13. Ok? Então, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão e vivam por um só, Jesus Cristo. então a morte entrou por um. Lembra que como que entrou a morte? Adão. O pecado, através de Adão. Foi a primeira desobediência lá no Éden. Então, daí entrou doença, enfermidade, trabalho, a depravação do ser humano, né? Trabalho, vai ganhar com o seu suor, com o seu sustento. Então, quer dizer, trata-se do pecado original. Em Romanos 5,17 está falando que todos passaram por este pecado, porque todos nós somos descendentes de Adão, né? Então, todos nós temos o pecado original. Você vê uma criança, ela ainda não tem a consciência tão clara do bem e do mal, mas ela já faz coisas ruins, né? Já tem uma inclinação ruim para fazer coisas más, seja brigar, xingar ou, enfim, fazer maldade, né? Então, quer dizer, todos nós temos pecados, desde o nosso nascimento. Eclesiastes 7,20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mais uma confirmação do pecado original. Não há homem justo. Todos têm pecado. Ok, vamos lá então. Primeira carta de João 1,7. Mas se andamos à luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí tem uma condição: se andarmos à luz, se estamos em Cristo, se Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele nos purifica de todo pecado. Então, só o meio de você se purificar do pecado é sofrendo, pagando o que você fez na geração anterior? Não. Então, a única coisa que te purifica do pecado é o sangue de Jesus. Desde que você se arrependa, tome-o como Senhor da sua vida, e aí Ele te justifica perante o Pai. Ok? Limpando os seus pecados, tornando inocente perante o Pai, porque Ele já derramou o sangue dele por nós. Porque todo pecado é uma dívida, e quem pagou a dívida foi Ele ao derramar o sangue dele por nós. Ok? Provérbios 28,13.
aflições nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para alcançar a misericórdia, para alcançar o perdão dos seus pecados, é aquele que se arrepende e confessa. Aquele que sempre esconde o que faz, esse nunca prosperará. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui? A outra teoria fala do criacionismo. É um pensamento de um filósofo grego, né? Aí não cita, mas até de Aristóteles. É um pensamento desse filósofo que diz o quê? Deus cria almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. Deus sopra as almas, aí isso aí não está na lição, tá? Esse é um conhecimento à parte que eu trouxe, que diz, ainda nesse pensamento filosófico grego, diz o seguinte: Deus sopra as almas dos meninos 40 dias após a concepção e nas meninas 80 dias. Essa ideia foi aceita por alguns teólogos do século V. Então, quer dizer, heresia sempre existiu, né? Lá no século V, alguém já lançando um. Bom, isso aí não há respaldo bíblico, tá, gente? Não tem como defender essa daí. Que Deus cria almas diariamente. Tá rolando papo aqui que mulher dá mais trabalho para assoprar aqui, ó. Isso aqui é uma filosofia machista, né? Mas isso aqui não tem respaldo bíblico, tá? O respaldo bíblico sobre a criação a gente vai ver. Aqui se chama criacionismo no sentido de que todo dia Deus cria uma alma. Não é assim, né? Não é diariamente. Vamos ver então uma teoria mais coerente com a palavra de Deus. É a teoria participativa, ok? Que diz o seguinte: Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis de reprodução biológica geradas por Ele, ok? Quer dizer, como que o ser humano é concebido, né? Através aí do relacionamento do homem e da mulher, que se concebe em ser humano. E ali, através das leis de reprodução que Deus estabeleceu, a vida é gerada. Então, vamos lá, o homem e a mulher geram um novo ser, uma cooperação divina, ok? Aí tem algumas referências só para... Vamos ver lá em Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm tido, porque ele também somos gerados. Aí está falando, né? Que o Senhor ele sustenta todas as coisas, né? Nele vivemos, tudo que foi criado veio através do nosso Deus. Você vê, no domingo passado nós estudamos até a perfeição do corpo humano, né? Como que foi gerado tudo no seu devido lugar, todos os sistemas que nós temos, né? Seja digestivo, respiratório, como que cada detalhe do nosso corpo foi realizado, né? Então, quer dizer, o nosso Deus ele é perfeito em tudo, é Ele que sustenta toda a criação, é Ele que dá vida, é Ele que dá o fôlego de vida, é Ele, enfim, que dá o sustento, a sustentação, tá? Aí é só um versículo que traz a referência, colocando Deus como responsável pela vida humana, que sustenta todas as coisas, tudo se move, né? Pelo nosso Deus, Ele que dá aí o espírito de vida, ok? Em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Mais um reforço, colocando Deus como sustentador de todas as coisas, né? Tudo foi criado por Ele
sua palavra, todas as coisas passaram a existir. Se você leu lá em Gênesis, né, também, você tem toda a forma como o mundo foi criado, como os animais, como os seres humanos foram criados. Então, é nesse respaldo bíblico que nós acreditamos, ok? Que tem um ser por trás, o ser que eu falo é o nosso Deus, por trás de tudo isso. Por mais que venha essas teorias do evolucionismo, né? Que cai até naquela questão, quem nasceu primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? Aí a gente leva para esse lado do respaldo bíblico, né? Quem fez, então? Quem fez a galinha? Quem fez o ovo? Não importa como. A gente sabe que através do ovo nasce, né, a galinha, é gerada, né? Enfim, mas tanto um como o outro tem que ter alguém por trás disso que fez, porque não dá para... Mas quem nasceu primeiro? Pois é, pelo seu conhecimento bíblico, como que você julga quem nasceu primeiro? E criou Deus os animais. Eu acredito que não foi o ovo. Foi os animais. Que Deus fez o animal, que o animal gera o ovo. Olha, interessante essa questão. Quase que eu vou, né? Porque humanamente quem nasceu primeiro foi o homem. E o sopro do fogo de vida, que é a introdução da alma, vem sequencial. Na nossa criação hoje, a nossa geração como seres vivos, eu acho que isso acontece muito próximo, né? Mas quando Deus faz o homem do pó da terra e faltava alguma coisa, era um boneco, né? E ele, quando sopra nas narinas do boneco, ele introduz a alma e, consequentemente, como a gente crê que a gente é corpo, alma e espírito, faz a composição dos três, né? Interessante esse momento em que ocorre a fecundação e, de repente, a entrada da alma e do espírito. Aí eu pergunto assim, quando a gente tem uma reprodução, por exemplo... In vitro? Não, essa para mim é muito clara. Mas quando a gente tem uma reprodução, por exemplo, de clonagem, isso já foi possível. A gente pega alguma coisa, porque o comentarista aqui faz isso que me despertou. O comentarista ele faz um comentário aqui dizendo assim, que as coisas que são criadas por Deus, não é isso? Em algum momento aqui ele faz. Quando eu pego um objeto que foi criado por Deus e clono, foi possível clonar a ovelha a ovelhinha. Eu não sei se já foi clonado um ser humano, pelo menos que a gente tenha conhecimento, acho que não. Como é que funciona essa entrada da alma e do espírito? Né? Seria interessante a gente... O animal, ele foi criado a ovelha Dolly, né? Sim. Através de Animal tem alma e clone. espírito? Animal Só tem tem espírito. espírito, né? Animal tem? Espírito. Não, espírito não. Tem alma. Porque não tem essa consciência do bem e do mal, esse discernimento que nós temos. Sim. Né? Mas Tanto tem que alma, fala que não é tem? irracional. São A Paulo alma fala que tem. a diferença que tem do animal e do homem. A alma tem. Os dois vão para o mesmo lugar. Só que os animais se extinguem ali no sim. Isso, que o animal ele não tem continuidade, né? Sim. Porque não tem espírito, é Não espírito tem. que ele não tem. O animal não tem espírito. A alma tem, porque a alma que é o sentimento, né? O animal tem sentimento, não tem? Emoções. Ele Tem. chora, ele sente a falta. Sim. Então eu posso dizer que isso é alma. É o animal alma. tem alma. Ele não tem o espírito, que é o espírito que nos traz essa intimidade com Deus, essa Quem tem comunicação os com animais Deus. aí? Animal tem alma ou não? Ele exprime os sentimentos dele, né? Ele tem Mas sabe os que desejos dele. quando a Sol falou aqui das teorias do criacionismo e das demais teorias, eu estava pensando aqui, quando você abordou aquele ponto, que é Deus que dá a criação, ele que cria, e através das ordens que ele deu da reprodução. E eu fico pensando, nessa ordem, quando ele deu crescer e multiplicar, ele deu a capacidade dos seres viventes em reproduzir a vida. Então eu acredito que essa ordem, ela atua nas três esferas: da esfera natural, para se criar corpo; da esfera espiritual, para se criar alma e espírito;
Então o homem consegue reproduzir como se fosse um código, um algoritmo, a parte do natural. Mas quando ele faz isso no natural, no físico, como se for essa ordem de Deus, ela atua no espiritual. Então eu creio que seja uma alma nova e um espírito novo, através do que o homem consegue ter acesso ao físico. Nós reproduzimos o físico e através da ordem de Deus que está embutida nisso, isso vai gerar um problema espiritual lá na frente sobre isso. Não, eu consigo enxergar assim o momento em que é gerado já opera essas três atuações de criação, né? A criação humana do corpo, a criação da alma, consequentemente, e a criação do espírito, que é a relação. Mas eu acredito que seja uma nova personalidade, tanto que, assim, digamos, se um exemplo, um dia chegássemos a clonar uma pessoa, não seria a mesma personalidade, a mesma visão, porque isso está embutido na alma, né? O nosso sentimento, a nossa personalidade, seria o mesmo aspecto, mas acho que a personalidade seria diferente. Ah, sem dúvida. Já visto que os gêmeos, mesmo que sejam univitelinos hoje, eles têm diferenças de personalidade. Isso vai vir de Deus sempre, uma nova criação espiritual de Deus sempre. É a minha concepção. Essa ovelha Dolly, ela teve uma diferença em relação aos demais animais. A degeneração dela foi bem mais acelerada, né? Ela tinha problema genético. Eu acho, na minha concepção, assim, a grosso modo, eu acho que até tem regras muito rígidas essa questão de clone de seres humanos, tá? Isso é muito pesado. É bem rígido. No Brasil não tem acontecido, mas fora não sei. Na minha ótica, quando você clona em laboratório um gene, totalmente material, física, para mim, esse é só um corpo, não tem alma nem tem espírito. É como se fosse, na minha concepção, como se fosse um zumbi. Daí até a degeneração, de repente. Porque o espírito ele vem de Deus, né? Vem de Deus, trabalha em Deus não cada está passando isso pessoa, aí, cada Deus não um vem precisou trabalhar. fazer isso aí. Né? Tem um corpo vivente, mas sem alma e sem espírito. Para mim, a Dolly era isso aí. Zacarias 12, versículo 1, a parte B do versículo. O texto da palavra do Senhor fala que estende o céu e que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Deus forma o espírito do homem dentro dele, né? Então essa parte, Deus opera em cada ser humano, gente. Cada ser humano é uma providência de Deus, né? Deus, ele, pela sua onipresença, ele participa de cada pessoa que vem a esse mundo, né? Não que ele cria, mas ele está ali presente, trazendo a vida àquele ser humano, né? O espírito daquele ser humano. Então assim, Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Por mais que sejamos numerosos nessa terra, cada detalhe ele cuida, né? É um mistério aí da onipresença de Deus, da ilimitação de Deus. É ilimitado, nós somos muito limitados em tudo. Não sei se fala aí na lição, mas qual a diferença entre os animais, os seres humanos e os anjos? Os animais não têm espírito, os anjos são espírito. É isso aí. A diferença é que os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpo físico. Eles não têm corpo físico, são assexuados, exatamente. Né? Não tem sexo feminino, masculino. A diferença é que eles são espirituais, né? E os animais não têm espírito, só têm alma. E qual que é a diferença do ser humano? Porque nós somos a coroa da criação. Por que nós somos a coroa da criação? Porque nós somos o único ser no universo que é triconômico. Temos corpo, alma e espírito. E daí também vem a revolta de Satanás. A revolta? Do inimigo. Né? Por quê? Porque nós temos que ele não tem. Para ele se movimentar aqui na Terra, ele precisa possuir corpos. Ele precisa entrar em corpos, em animais, em seres humanos. Né? E nós não. Deus nos deu tudo. Esse corpo ele é passageiro, né? É só mesmo sobreviver aqui nessa terra. Depois, com a vinda de Cristo, com o arrebatamento, com a morte após a vida, é um corpo transformado, é um corpo espiritual, é espírito. Né? Então esse corpo aqui é apenas uma casa terrena, para você se locomover. Mas a maior fúria do inimigo em relação
relação ao ser humano é a questão de salvação. Nós temos salvação. Nós podemos ter salvação. Ainda a entrar nas mansões celestiais, alcançar a nossa salvação, a nossa vida com Deus, né? A nossa vida eterna, que é algo que ele já não tem, essa oportunidade de salvação. E também quando Deus... Ele já está condenado ao fogo, né? Quando Deus destituiu Satanás, ele passou para nós a função que era dele, né? E também deve causar uma grande revolta no indivíduo, como aquele cidadão lá, de a função de adoração, que era exclusiva dele, ele passou para os seres humanos. Nós somos adoradores. Deus nos criou para adorar, com a perfeição, com a imagem, com o caráter de Deus. E o inimigo, ele veio destruir. Aliás, o inimigo, ele veio destruir tudo que Deus cria, né? Seja o ser humano hoje, que está mudando a sua natureza, uns que querem ser mulher, outros que querem ser humano. Isso aí é mudar o natural. O inimigo, ele veio para destruir o natural que Deus criou. Seja o casamento, que é difícil, uma instituição matrimonial. É super difícil. Duas cabeças diferentes ali, operar em harmonia. A gente conhece que a única harmonia perfeita é de Deus com o Filho e com o Espírito Santo, né? É uma harmonia perfeita, a mesma vontade, os mesmos objetivos. O ser humano não, são cabeças diferentes e para se alinharem tem que ter muita paz de Deus, né? Muito Espírito Santo na vida para controlar, para trazer essa harmonia entre nós, né? Mas enfim, tudo aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano, o inimigo, ele veio para destruir. Aquele versículo, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Deus veio para dar vida, Jesus veio para dar vida. Bom, então, o comentarista coloca: Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano. É um dos mistérios da fé. Tudo que é fé é o que foge da lógica, que não pode ser compreendido pela lógica humana, ok? Fé é uma coisa sobrenatural, já é algo milagroso, né? Então, a criação aí, essa forma que Deus age para trazer o Espírito à vida, isso aí é um mistério, né, da fé. A Bíblia fala que muitas coisas, né, aliás, praticamente todas as coisas hoje que são ocultas para nós, que o nosso pensamento não alcança, vai ser revelado lá. Lá você vai ser ilimitado, né, na questão de compreender as coisas de Deus. Aí a gente para e analisa como que Deus surgiu, como que Deus foi criado. Para começar, Deus não foi criado, né? Aí pela nossa limitação humana, que tudo tem que ser criado, tudo tem que nascer, tem que ter o início e o fim, aí a gente fica naquela confusão. E Deus? A gente quer colocar origem para Deus também. E não existe, né? A nossa limitada mente não consegue compreender essa ilimitação eterna, né, de Deus. Enfim, então a Bíblia fala que essas coisas a gente vai entender quando estivermos lá. A questão de alcançarmos o conhecimento perfeito, né, que hoje é limitado. Agora vamos lá, conceituando o Espírito. Vamos ler Marcos 2:8. A outra pessoa acha João 11:33 e a outra Atos 19:11. Conhecendo o nome do seu Espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Ali Jesus conhecendo, Marcos 2:8, né? Aí ele fala de espírito. E Jesus conhecendo logo em seu espírito. O que o comentarista trouxe é o seguinte: o
discernimento, o conhecimento, ele procede do espírito, né? A parte de você discernir o que é bom, o que é mal, e levar isso para sua alma, para ela exercer essa vontade, isso aí é... O espírito é a fonte do discernimento, ok? Então, quer dizer, a gente falou que a alma é a sede da vontade, é a sede dos seus sentimentos, é onde opera toda a sua vontade, todos os seus sentimentos, enfim, a sua mente, tudo está na alma. Mas de onde brota a fonte de tudo que opera na sua alma? Brota do espírito, né? Então, quem é que opera no seu espírito? É o Espírito Santo de Deus ou é um espírito mau? Então, dependente de quem opera no seu espírito, é o que vai ser executado na sua alma, que vai exprimir através do seu corpo, ok? Então, a diferença... Comentar alguma coisa? Não, eu quero fazer uma pergunta. Daí, como é que a gente separaria, por exemplo, a gente treina a tricotomia, que é onde o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Cada um no seu devida responsabilidade, cada um devido ao seu trabalho específico. O corpo faz uma coisa, a alma faz uma coisa e o espírito faz outra. Espírito, acho que é o conceito geral de que é a nossa relação com Deus. E alma são as nossas emoções, apesar de ter a nossa mente, eu discordo um pouco dessa descrição que ele faz, e essas coisas são movidas pelo espírito. Acho que a alma é a composição nossa das nossas emoções naturais, dos nossos sentimentos naturais. E sentimentos espirituais é pelo espírito, não é? Enfim. Se eu pegar uma pessoa, por exemplo, aí é uma pergunta, se eu tenho uma pessoa que serve a Deus, ele funciona dessa composição da tricotomia, que é o espírito, ele mantém essa relação com Deus, ele ativa essa relação. E de uma pessoa que não tenha nenhuma relação com Deus, esse espírito, ele é ativado, ele é desativado, ele existe, ele não existe? Porque se eu falo que o homem é composto de corpo, alma e espírito, e eu reconheço que o espírito é a parte que me liga com Deus, que me comunica, faz com que eu sinta as coisas espirituais, para uma pessoa que não executa, que não usa, que não... Um ateu, por exemplo. Um ateu, ele não alimenta o espírito dele. Mas ele deixa com as coisas espirituais. Mas ele deixa de ter emoções, sentimentos? Não, porque ele tem a alma, e aí é a série. O espírito dele, se ele não se alimenta das coisas espirituais, das coisas de Deus, é alimentado de alguma forma. Ou ele alimenta mais a carne dele. Porque tem aquela questão de você alimentar mais o espírito ou você alimenta mais a carne. Sim. Você alimenta o espírito voltado para as coisas de Deus quando você busca, você ora, você procura ler a palavra e a palavra transforma. E o Espírito Santo vai controlando a sua vida, o Espírito Santo vai te direcionando. Então, quando você busca se alimentar com as coisas de Deus, o seu Espírito Santo, quem o direciona, o seu Espírito, quem direciona, quem controla é o Espírito Santo. Agora, se você não se alimenta das coisas espirituais... É o músculo que não é trabalhado. Quem é? Você está se alimentando quem? A sua carne. Sim. Então, a sua carne que vai dominar. É aquela questão. Se você alimenta a sua carne, o seu espírito é fraco, né? Se torna fraco, atrofiado. Se você alimenta o seu espírito, a sua carne, ela se torna fraca. Ela vai falar menos, ela vai te dominar menos. Então, se você não está alimentando o seu espírito, você está, então, dando... Está sujeito. Na verdade, o que eu estou querendo provocar aqui é que a gente faça uma reflexão no sentido de que há uma confusão muito grande nossa, às vezes, em relação à atuação da alma e do espírito. São coisas muito distintas, né? O relacionamento de um com o outro é distinto. O papel da alma é um e o papel do espírito é outro. E é tão confuso essa questão que nós temos a doutrina da dicotomia, que muitos acreditam que a constituição humana ela é feita de corpo e alma. E a alma é a composição das emoções, que seria a alma em si, como a gente conhece, e o espírito numa coisa só. E já a gente acredita que não.
a nossa linha de raciocínio dos pentecostais, ela acredita, e boa parte das outras igrejas também, são poucas, que acreditam na dicotomia, que o homem só é constituído de corpo e alma, e dentro dessa alma tem a atuação do Espírito. A gente tem que, eu acho que está bem claro, para a gente entender a modomia, mais para frente que você vai ensinar, a gente tem que entender que a composição do homem é corpo, alma e espírito, e cada um tem um papel diferente. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, que eu discordo aqui nesse tópico que você está lendo, o comentarista diz assim, que a concentração de espírito, ela move as emoções, ela move, então isso é coisa natural do ser humano. Se eu tiver porque o espírito, todo ser humano vai nascer, seja ele ateu, o que ele for, o projeto original tem a composição do espírito sobre a vida dele. Ele pode não usar. Não usa. Entendeu? Ele pode deixar modificado lá, mas ele tem a partícula dele de Deus. É isso que eu ia falar, entendeu, meu amigo pastor? Eu entendo que quando a pessoa não desenvolve o lado espiritual, né, é complexo mesmo. Porque também quando nasce ser humano, ele traz também a composição genética dele, que é a personalidade. É o caráter dele, né? É a personalidade dele que vai ser formado, o caráter dele o quê? Junto a personalidade, mais o que ele aprendeu no ambiente familiar dele, os conceitos que ele pegou na casa dele, até os 8, 9, 10 anos, né? Que vai formar o caráter. Personalidade, que é uma coisa que ninguém sabe o que vai nascer, quem tem mais de filho sabe disso aí, né? Cada um tem uma personalidade, mas o ambiente que ele vai ter em casa, na escola, o que ele vai ter como exemplo, isso vai formar o caráter dele. Formou o caráter, está fechado. Então, o comportamento, se ele não desenvolve o lado espiritual, o comportamento dele no dia a dia vai ser todo baseado no caráter que se formou, personalidade, mais o que ele aprendeu no macroambiente dele. Então, qual que é a função do espírito? Quando o cara já tem um caráter formado e ele começa a trabalhar o espírito se comunica com Deus e influencia a carne. Da mesma forma que o espírito pode se comunicar com espíritos malignos também e influenciar a carne, e mudar o caráter, mudar o comportamento. Então, o espírito, quando ele não é trabalhado, ele está sujeito ao caráter. Se o cara tem um caráter ruim, ele vai ser ruim mesmo. Se o cara tem cara que não desenvolve o lado espiritual, mas o cara é honesto. O cara respeita as pessoas, porque ele aprendeu em casa isso aí. Ele tinha exemplos em casa, ele tem conceitos, né? Mas o lado espiritual dele é morto, né? Mas ele tem um comportamento melhor que muitos evangélicos. Mas ele é uma folha seca. Por vento, do lado que bateu o vento, ele vai. Eu acho que isso entra muito na questão de estado de espírito. Aquele que alimenta, que tem um espírito mais forte na relação com Deus, tem um espírito mais forte, é menos suscetível. Não que o caráter dele vai ser só influenciado pelo espírito, mas é menos suscetível a mais influência. Eu acho que o ponto que o pastor levantou, a existência do espírito é incontestável, porque é a ordem de Deus, mas a nossa relação com Deus afeta o nosso estado. Tanto que eu acho que Jesus, quando fala da parábola do olho puro, ele entra um pouco nessa questão, que quando você pode ter um espírito de luz ou um espírito de trevas, dependendo de como é o seu comportamento, a sua visão, aquilo que você absorve. E quando eu falo, desculpa, mas quando a gente fala assim, por exemplo, da luta da carne e do espírito, se a gente for analisar friamente, qual é o combustível do corpo físico? O corpo físico em si, ele não tem emoção, não tem nada. O que movimenta o corpo físico? A alma, não é? É a alma. Ele é só uma ferramenta. A morte é a saída da alma. Quando a alma sai do corpo, consequentemente o espírito sai, o corpo ele é inanimado, ele não tem reações naturais. Então, na verdade, se a gente fosse analisar, a luta é do espírito com a alma, porque a alma é o combustível do corpo. É que a alma tem carga. Porque a alma não recebeu a maior carga do espírito. E aí a gente, quando não tem o espírito, nosso corpo é fadado a pecar por conta das emoções que a alma gera dentro da gente. É complexo, mas a alma é o principal vilão que a gente tem. Porque a alma é sentimento, é emoção, a nossa mente, né? É a inclinação, né? Ela já é inclinada ao pecado, pelo pecado original, né? Ela é inclinada ao pecado, nós temos que estar puxando ela, né? Puxando ela. O povo fala muito de casa. Posso fazer uma pergunta que pode um pouco? Pode fazer uma professora aí. Todos nós aqui estamos praticados. Quando a gente pega o que mancha o espiritual. Pois é, quando você peca, você causa uma separação
de Deus. Você causa o espanto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em templo, né, em pecado. Ele não habita. Ele quer um corpo, um templo limpo, uma alma, uma vida voltada para Deus, né, alimentada pelas coisas de Deus. Então, se você peca, afasta o Espírito Santo. O pecado, ele afasta o Espírito Santo. Então, se ele afasta o Espírito Santo, seu espírito já não está harmonioso com Deus. Você perde intimidade com Deus, você perde comunhão com Deus. Essa comunicação com Deus é o Espírito Santo que opera. Então, afasta você de Deus. Agora, isso vai refletir na sua alma. Como nós falamos que a alma, ela exprime algo colocado pelo Espírito, porque o Espírito seria a fonte, né? Qual é a fonte? É Deus que está trabalhando? É um Espírito do mundo que está trabalhando? Então, ela vai refletir na sua alma. E com isso a sua alma vai se sujar, vai se voltar para as coisas ruins. Entendeu? Tem alguma opinião diferente, pastor? Não, eu acho que quando a gente peca, a gente contamina tudo. Tudo. É uma contaminação do corpo, porque há pecados que são do corpo, há pecados que são fora do corpo, não é? É isso mesmo. Há pecados que são produzidos pela alma e há pecados que são produzidos pelo corpo. Mas a contaminação é geral. Tá? Então, resumindo, o nosso espírito é o que se comunica com Deus. Quem trabalha no nosso espírito é o Espírito Santo. Então, se você peca, você afasta o Espírito Santo. E aí contamina a sua alma, porque sua alma vai inclinar para o lado carnal. E aí contamina o seu corpo, porque o seu corpo exprime o que está na sua alma. Ele vai pôr em prática aquilo que está na sua mente, aquilo que está na sua alma. E o corpo é só uma ferramenta, né? Porque o corpo é só uma ferramenta. Você vê quando a pessoa tem morte cerebral, o corpo não está lá, tudo funcionando, o coração está batendo, né? Só que a pessoa acaba não se movendo porque a mente foi destruída. Teve um traumatismo craniano, alguma coisa ali que o cérebro foi afetado. É onde acontece toda a operação da sua alma. O corpo fica quente, o sangue circula, mas você teve uma morte cerebral. Se você teve a morte cerebral, sua alma já não está funcionando mais ali. E, por consequência, o espírito que é ligado à alma, que não se separa, também saiu dali. Só o seu corpo que está ali funcionando, né? Então, tanto ele é uma ferramenta, que você vê lá no Éden, quando Satanás queria tentar Eva, ele teve que entrar na serpente, né, para poder dialogar e influenciar Eva, porque ele não tinha corpo. É a ferramenta que ele usou. Hoje ele usa o corpo, né? Usa pessoas. Seres humanos, enfim. Bom, aí de Gênesis 6:1, ou melhor, Gálatas 6:1, vamos ver o que tem em Gálatas 6:1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aí está falando do homem espiritual e do homem carnal. O espírito, o comentarista coloca, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Quer dizer, quem lembra o que é o fruto do Espírito? Mansidão, paz, temperança, alegria, fé, temperança, longanimidade, benignidade. Quem opera esse fruto? Quem produz esse fruto? Quem te conscientiza para você produzir esses frutos? É o Espírito Santo. Ok? Então quer dizer, uma pessoa regenerada, aí o que o apóstolo coloca, numa ofensa, é surpreendido numa ofensa, o que ele vai fazer? Ele vai agir com mansidão. Longanimidade. Ele vai se controlar. Isso é difícil, é. Às vezes quando alguém nos ofende, a primeira coisa que você quer é marretar, né? Então o apóstolo coloca aí, olha, com mansidão,
converse, né? Chega num consenso, num alinhamento. Então, é uma coisa que quem promove isso na sua alma, né, é o Espírito Santo. Ok? Bom, ele comenta que tem dois tipos de crente: o espiritual. O que é o homem espiritual? O homem dominado pelo Espírito Santo. O que é o homem carnal? Vive de acordo com a natureza carnal, não submetido e nem transformado por Cristo. Romanos 8:1, quem achar pode abrir? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para essa pessoa. Quer dizer, é uma pessoa irrepreensível, não tem o que acusar. É uma pessoa que está com o Espírito Santo. O comportamento dela, as atitudes dela são controladas pelo Espírito Santo. Se são controlados pelo Espírito Santo, são atitudes, comportamentos que serão aprovados por todos. Porque vai ser uma pessoa que produz o fruto do Espírito, né? Aí a gente está falando em generosidade, está falando em mansidão, em equilíbrio, uma pessoa equilibrada, ok? Então vamos lá. A mordomia da alma, o homem interior. Falando agora do homem interior, a mordomia da alma. A essência da mordomia da alma é mantê-la irrepreensível, aí comenta, para a vinda de Cristo. Quer dizer, irrepreensível para a vinda de Cristo quer dizer que nós entraremos nas nações celestiais só se nós estivermos com uma vida realmente preparada, controlada pelo Espírito Santo, uma nova criatura, uma pessoa de acordo com aquilo que Deus requer de nós, né? Um comportamento santo. Ok, então vamos ver o que é isso. Mordomia da alma. Manter a sua alma irrepreensível. Ok? A gente fala que a nossa alma é a mentora de tudo que nós praticamos. Então, manter a nossa alma irrepreensível é uma tarefa que nós temos perante Deus. É a mordomia da nossa alma. Está se alimentando da sua alma com o quê? Aquilo que fala lá em Filipenses. Tudo que é puro, pensai. Tudo que é justo, tudo que é amável. Então, para você praticar a mordomia da sua alma, é se alimentar com as coisas certas, como falou lá em Filipenses 4:10, né, que nós lemos. Ok? Primeira carta aos Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conclusão: para manter a nossa alma irrepreensível, você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Para ser controlado pelo Espírito Santo, você tem que dar lugar, você tem que abrir a sua alma para o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que se alimentar da palavra de Deus, que é ela que te liberta e é ela que pode tocar a sua alma, como nós falamos anteriormente, né? Ela que pode penetrar e modificar e te transformar. Ok? Aí ele fala então vamos ter que considerar o quê? Toda alma, ela tem necessidade. Ela tem necessidade de Deus. Aí, em Salmo 23, 1:3, todo mundo lembra de cor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos. Guia-me pelas veredas da justiça, né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Esse refrigera minha alma aí é uma necessidade na nossa alma. A gente precisa de paz, a gente precisa de comunhão com Deus, a gente precisa dessa comunhão até para nos limpar das imundícias que são oferecidas para o ser humano. É o que foi comentado no domingo à noite. Quantos jovens que não estão preparados para entrar numa faculdade?
Por quê? Porque a gente está faltando aí um alicerce Base. para você afrontar. Não, isso eu não faço, isso eu não quero para mim, isso vai contra os meus princípios cristãos, vai contra aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então, é uma questão de você praticar a mordomia da sua alma. Isso não vai penetrar na minha mente, isso não vai penetrar no meu eu. Deus é uma forma de você praticar a mordomia, proteger, blindar a sua alma. Ok? Porque você precisa ter relacionamento com Deus e essas coisas te atrapalham. Em Salmo 42, versículo 1 e 2, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Muitas pessoas procuram se alimentar de outros prazeres porque ainda não conseguiram encontrar Jesus, não conseguiram ter essa experiência com Deus. E a alma, ela se sente vazia, ela tem que ser preenchida. Vocês concordam? Fica muito tempo sem buscar o Senhor. Fica muito tempo sem vir à casa de Deus. Você não sente falta? Quem é que está pedindo isso? É a sua alma. É uma necessidade que ela tem de ter uma comunhão com Deus. Agora tem gente que não entende essa necessidade, está procurando satisfazer esse vazio de uma outra forma, né? Vai procurar em outros campos se alimentar. Outra questão necessária, a santificação da alma. Para você proteger a sua alma, você tem que procurar se santificar. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação todo mundo entende o que é. Santificação você consegue assim? Todo dia você tem que subir um degrau, se purificar a cada dia. E não para de subir nunca, né? A perfeição é só um. É engraçado que quando você é do mundo, que você vai para a igreja, você entende, a grosso modo, na nossa ignorância, na nossa inocência, né? Que você tem um processo de santificação que você vai chegar no nível que acabou ali, você está santo. Aí você descobre depois que você está santo, que você precisa santificar todo dia, e que é um trabalho que não acaba nunca, devido à inclinação do pecado, né? Que está dentro de nós. Quais as pessoas que foram trasladadas? Foi Enoque. E Elias, né? A Bíblia fala que Enoque, né, tinha uma vida tão consagrada a Deus, uma intimidade tão grande com Deus, que ele já foi levado, né? E Elias também, como que Deus operava através de Elias? Elias ficava até afastado da sociedade, né? Quem ia atrás de Elias eram os reis, querendo que Deus falasse, né? À procura de algo espiritual, eles iam atrás de Elias, mas Elias ficava de boa, né? Na sua. E Deus usava Elias, operava, fazia milagres através de Elias. Elias se separou de uma tal forma, né? Buscou tanta santificação. O que é a situação desses homens? É você buscar uma santificação extrema, uma separação mesmo das coisas deste mundo, né? Você não praticar. Às vezes a gente até pensa que é impossível você se separar totalmente, né? Essa santificação total. Mas chega a ser difícil mesmo, porque você está na roda lá, você está na sua equipe de trabalho, às vezes a pessoa solta uma que você já está rindo, né? Já está levando na piada também, né? Mas é uma coisa. Mas quando a gente acha que é possível, aí a Bíblia diz assim, que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões para mostrar que ele não tinha diferencial humano nenhum de nós. Ele optou em se santificar. Ele optou por santificar. É verdade. É uma questão de opção. É uma questão de escolha. Né? Se você quer ter intimidade com Deus, é você procurar mesmo se abster. Como diz lá em 1ª carta aos Tessalonicenses 5, 22 e 23, diz assim: abstende-se de toda aparência do mal
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23. Então quer dizer, é um preparo total da alma, do corpo e do espírito, tudo consagrado ao Senhor. Essas pessoas que Deus opera tanto na vida deles, com milagres, né? A pessoa que tem tanto poder, é uma busca incessante pelo Espírito Santo, por uma vida em santificação. Às vezes muita coisa não acontece no nosso meio por falta de buscar a santificação. E a Bíblia é clara nisso: sem santificação ninguém verá Deus. Quanto mais separado, não estou falando de separação de não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano, não vou almoçar mais com ele, não vou mais trocar ideia. Não é essa separação que a gente está falando. A gente está falando de uma separação de você não praticar, não usar a sua boca para falar coisas indevidas, né? Não usar o seu corpo para praticar coisas indevidas, né? E às vezes a gente acaba falhando nisso aí. Mas vamos lá então. Aí a outra questão é a santificação dos pensamentos. Já falamos bastante sobre isso, né? Que a nossa alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Aí fala, ter muito cuidado com o pensamento e a atitude. Jesus advertiu, Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Na aula passada a gente até comentou, olha, cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem se tornar ação. E cuidado com a sua ação, que ela pode se tornar hábito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Voltando lá em Filipenses 4,10, pensar em tudo que é santo, puro, amável, justo, tudo em que há virtude. Então, é uma questão de você controlar a sua mente. É você que controla os seus pensamentos. É você que faz a sua escolha. Toda ação e reação é precedida de pensamentos, sentimentos e emoções, ok? Então, vamos falar, nós agora falamos da alma. Cuidado com o que você pensa, procura a santificação, né? Então vamos falar agora do espírito. Primeira coisa, para você praticar a mordomia do seu espírito, você tem que andar em espírito. É fácil andar em espírito? Em todo tempo andar em espírito? Não. Pelas nossas ações, às vezes que não são adequadas, você entende que não estava no espírito, né? Então vamos lá. Gálatas 5, 16, 18. Quem achou pode ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que nada façais. Quer dizer, é uma luta, é uma batalha espiritual aí, né? Carne e espírito. O tempo todo você está batalhando. No seu dia a dia, onde você estiver, aquela questão, bem a ofensa, você quer agir de uma forma. Mas ali, a batalha tem que ser vencida pelo Espírito, né? Então, o tempo todo você tem que ser controlado, tem que estar na presença do Senhor, tem que buscar, né? Estar ali concentrado em qual é o comportamento adequado que Deus quer para mim. Enfim, andar em espírito é procurar estar na vontade do Senhor. E frutificando, a segunda condição, frutificar no Espírito. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e que sereis meus discípulos. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. E o que significa o fruto na vida cristã? Testemunho de vida cristã, que demonstra que o crente é uma nova criatura.
do seu espírito, você tem que andar no espírito, quer dizer, vigiar o tempo todo como eu estou reagindo em relação àquilo que vem para mim, porque a nossa vida o tempo todo é tomar decisão. O tempo todo você tem que tomar uma decisão. Agora, quem é que está controlando essa sua decisão? Quem é que está te impulsionando a escolher isso ou aquilo? Né? E a outra coisa é frutificar. Uma vez controlado pelo Espírito Santo, você vai produzir frutos bons. Quais são os frutos? A mansidão, a temperança, o domínio próprio. E aí, é difícil? Então vamos pôr em prática para a gente conseguir chegar lá, né? É difícil mesmo, por mais que a gente saiba, na hora H, que você tem que colocar em prática aquilo que o Espírito te diz, é difícil, Todo né? mundo quer dom, mas fruto ninguém quer. O dom todo mundo busca, mas o fruto, e o que nos leva para o céu é o fruto, não vai passar. O fruto não, vai permanecer. Ah, Senhor, no meu nome eu profetizei, no seu nome, né, eu profetizei, no seu nome eu falei novas línguas, expulsei demônios, fiz isso e aquilo, mas e o testemunho, o fruto, né? Onde você passa, como que as pessoas te veem? Você é um servo de Deus? Ou não faz diferença o ímpio? Do ímpio você não faz diferença em relação ao ímpio? Tudo igual? O fruto é algo que é buscando o Espírito Santo para te dar essa força, né? Para você produzir. Não é impossível. Tudo uma questão de... Tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante. Se você tiver despercebido, a pessoa falou, você já deu, já foi. Conclusão, diz o seguinte: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com o corpo, completa a conservação integral do crente. Concordam? Uma vez que você está cuidando do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, você vai conseguir ser integralmente dedicado a Deus, integralmente de acordo com o que Deus estabeleceu. Você vai ser irrepreensível. Como que se desfaz essa tricotomia na morte? Ela se desfaz na morte, né? Sim. O corpo é deteriorado. Vai para a terra. Vai para a terra. O espírito volta para Deus. O espírito é Deus. E a alma só existe para fazer essa ligação do espírito com Deus. É para exprimir. A alma não, né? vai para o Hades lá, para julgamento? E a alma vai ficar no inferno? Olha, quem morre sem Cristo... Não, quem morre sem Cristo vai para o Hades. E quem morre com Cristo vai ficar dormindo esperando aquele grande dia. É isso aí? Mas quem morre sem Cristo também não tem a transformação do corpo? Quem morre sem Cristo? Não vai ter mais o corpo. O inimigo não Nós tem não o temos corpo. corpo. O inimigo Esse corpo aqui não. não vai ter o corpo. A nossa passagem para o mundo espiritual, ela requer a transformação do corpo, seja ele para a vida eterna, ou seja ele para o sofrimento eterno. Certo. Quando você passa para a vida sem Cristo, você vai ter o sentimento de você estar sentindo as coisas que você está passando. Certo. Quando você recebe um corpo corruptível, você também não está sentindo? Sim. É a mesma coisa. Mas será que esse corpo aqui que nós vemos ou vai ser um corpo transfigurado também? Olha, eu vejo uma importância muito grande do corpo, porque em momento algum a Bíblia dispensa o nosso corpo. Ela manda a gente cuidar do tempo do Vai ser Espírito, material. Por quê? Porque nós seremos o quê? Transformados. Ele não vai dar um corpo novo, ele vai transformar esse em um corpo novo, ou seja, uma reforma de 100%. Quem morre sem Cristo, ele vai ter os sofrimentos no corpo. É o corpo que Jesus apresentou, que comia peixe e passava a parede? Seria isso? Eu acredito que É o corpo espiritual, né? É o corpo transfigurado. Espírito. Eu acredito Não é material. na transliteração do corpo, onde você consegue passar de um lado para o outro. Quando ele chega os discípulos estão reunidos, Jesus passa sem abrir a porta, não é? O pastor João faz uma ilustração interessante, ele diz,
Para que tem os planetas aí hoje que vão ter chegado à Lua? Chegou. E a gente vai poder viajar pelo. Já pensou? O Rubinho Barrichello está pagando já para ir para a Lua. Quando a gente partir para a glória, a gente não vai pagar nada ainda. E ele não chegou ali. Entendeu? Aí são os irmãos que estão pensando aqui, misericórdia, irmão, não quero viajar na Lua, não. É o corpo. Uma velocidade. Sim, a Bíblia não é clara, mas eu creio sim. Mas então, o ímpio morreu, a alma vai para o Hades, lugar de tormento, esperando o julgamento. O tormento vai a alma e o corpo, que é a condição do corpo físico, né? Porque a Bíblia não diz que lá há choro e ranger de dente? O que move o choro? Não é a alma. Então a composição de corpo e alma, ela vai. E se vai ranger dele, porque vai ter dente, né? Ou pode ranger dentador, né? Sei lá. Então não vai ter Evangelho, não vai ter Evangelho. Vai ter corintiano lá então? Pastor, vai ter corintiano lá também? Vamos lá então. Corintiano é tradição. Bom, o que mais aprendemos nessa lição? Zelar pela nossa interioridade e exterioridade. Interior, alma e corpo. Exterior, interior, alma e espírito. Exterioridade, zelar pelo corpo. Ok? Diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente partes da nossa vida. Então é uma entrega total a Deus, espírito, alma e corpo, ok? Sinta-se encorajado de expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso Deus nos chamou, ok? Então encerramos aqui. Algum comentário mais? Hoje foi muito bom. Temos muita gente. Olha. E a participação ótima. Todo mundo colocando aí a sua opinião. Muito bom, gente. Hoje foi bem enriquecida, né? Nossa aula. Trocamos bastante conhecimento aí. Bom, podemos melhorar ainda mais. Domingo que vem tem continuação. Fechamos então a tricotomia. Alma, corpo e espírito. Amém? O pastor pode encerrar. Temos até a formação de um casal aqui. Estamos com muita saudade do Cadê? Gente, que bom ter todo mundo aqui, assim, boa parte, né? É muito bom. Que o Senhor venha cada dia nos ensinar mais. Escola dominical a gente sempre aprende. Eu falo que eu sempre aprendo na escola dominical é bênção. Só que eu sinto que os irmãos estão falando pouco. Acho que os irmãos, sabe, aluno tem que ser chato, tem que cobrar o professor. E aluno chato é o Zequinha, sabe aquele? O que é isso? Tem que perguntar, gente, tem que perguntar mesmo. E não é para prejudicar a professora. Não é não, eu não sei tudo não, a gente troca ideias. Mas isso é bom. E eu acho que os irmãos estão muito quietinhos, acho que querem muito cedo. Mas pode falar, pergunta bastante para ela. Bastante pergunta. E daí a gente não sabe, a gente vai pesquisar. Vamos procurar conhecer. Porque às vezes a pessoa vai embora com alguma dúvida, querendo saber alguma coisa, pergunte. Participe mais da aula. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor Pai. Te louvamos, ó Deus, nesta manhã, nessa escola dominical. O Senhor tem colocado, Pai, ao nosso dispor, abençoa, Pai, preparado a serva, Senhor, a tua presença, capacita os teus alunos a aprender a tua palavra, Senhor. Nesta manhã, nos traz aqui novamente à noite, Senhor, para dizer o teu nome, para buscar a tua santidade, ó Pai eterno, Deus de louvo, nesta manhã, em Jesus.